Uma boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje. Peço ao segundo secretário que verifique se há número legal para iniciarmos os trabalhos. Sim, senhor presidente, há número legal. Dou por aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Valdir Jesus de Souza que faça a leitura de trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, demais aqui presentes, meu boa noite. Da Galileia foi Jesus a Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém cumprarmos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram, e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu filho, muito amado, em quem ponho minha afeição. Palavra do Senhor. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Comendador Livre Gasparian. Ata da sessão ordinária realizada no dia 9 de setembro de 2020. No dia 9 de setembro de 2020, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comendador Livre Gasparian, realizou a sessão ordinária, com início às 18 horas e 55 minutos. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, e na sequência da ata da reunião anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou de processo número 058/2020, projeto de decreto legislativo número 028/2020, de autoria do vereador Adriano Seixas Vasconcelos, que concede o título de cidadão gasparense ao senhor André Renato Estevão Pires, de moção número 005/2020, de indicações de ofício número 067/2020, oriundo da Coordenadoria de Licitações e Contratos do Executivo. Em seguida, passou-se às pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Com apreciação do processo número 056/2020, projeto de lei número 03/2020, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos vereadores do município de Comendador Livre Gasparian para a legislatura de 2021 e 2024 e da outras providências. Após a leitura e aprovação dos pareceres das comissões por unanimidade, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 03/2020. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura de artigo por artigo de projeto de lei número 03/2020, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Continuando com os trabalhos, passou-se a análise do processo número 057/2020, projeto de lei número 014/2020, da autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio do prefeito municipal e do vice-prefeito municipal e dos secretários municipais de Comendador Livre Gasparian para a legislatura de 2021 a 2024. Após a leitura e aprovação dos pareceres das comissões por unanimidade, foi também aprovado por unanimidade. Em seguida, a primeira votação. O projeto de lei número 014, em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura de artigo por artigo de projeto de lei número 014/2020, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, como não havia mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou em discussão a moção de parabenização ao tenente-coronel Alex Benevenuto Santos, comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar em Três Rios. O vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, autor da proposição, comentou que os gasparenses observaram a polícia militar mais presente no município nos últimos dias e acrescentou que o serviço de averiguações constantes, principalmente à noite, trazia mais tranquilidade à população. O vereador ressaltou que, da mesma forma que eram feitas críticas à segurança pública, em sua ausência, era fundamental reconhecer quando a mesma era ativa e presente. O vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos adiantou que
Se aprovada sua proposição, seria confeccionada a moção que seria entregue ao Tenente-Coronel Alex Benevenuto Santos, comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar, para que o mesmo se sentisse motivado e desse continuidade ao excelente trabalho realizado no município. A vereadora Cláudia Fontana parabenizou a iniciativa do vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos e aproveitou para solicitar a seu par que, no momento da entrega da moção de parabenização, informasse ao Tenente-Coronel Alex Benevenuto Santos que o número 190, utilizado para acionar a Polícia Militar, não atendia os gasparienses, já que a chamada era enviada para Sapucaia. A vereadora relatou que o telefone fixo da Polícia Militar não funcionava algumas vezes e emendou que era fundamental que o serviço fosse restabelecido, visto que sua disponibilização era um direito dos cidadãos. O vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos adiantou que pediria ao comandante da patrulha do município que levasse o problema ao conhecimento do comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar, visto que o acesso gratuito ao serviço de segurança pública era um direito do cidadão. O senhor presidente, então, colocou a moção número 005/2020 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente colocou as indicações em discussão. O vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos lembrou que fora aprovada na casa uma extensão do logradouro que ligava a via pública de entrada do bairro Fábrica, em sua parte de baixo, até a empresa Croquero, e emendou que, na época, o executivo disponibilizaria o maquinário e o material para a pavimentação da referida via. O vereador frisou que o empresário contribuía para o desenvolvimento do município, por meio de criação de empregos e de geração de receita, porém emendou que o poder público não era parceiro desse investidor. O vereador comentou que, por meio da indicação número 105/2020 de sua autoria, solicitaria novamente ao executivo que realizasse urgentemente serviço de asfaltamento da rua Gasparian até a fábrica de alimentos Croquero, visto que fora gerada expectativa no proprietário da referida empresa de que a melhoria seria realizada pelo poder público municipal. O vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos lembrou que, apesar de, na época, ter comentado com os funcionários da fábrica de alimentos que a melhoria seria realizada, infelizmente as providências não foram tomadas e a obra não saíra do papel. O vereador declarou que esperava que, nos últimos meses de mandato, o senhor prefeito conseguisse realizar o asfaltamento da via pública até a fábrica de alimentos Croquero, com o intuito de valorizar os investimentos em novo galpão, em um maquinário feitos pelo proprietário e também de fazer com que esses investidores se sentissem participantes da sociedade gaspariense. O senhor presidente, então, colocou as indicações em votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente adiantou que seria apreciado na próxima sessão ordinária o decreto legislativo número 028/2020, de autoria do vereador Adriano Seixas Vasconcelos. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou as presenças dos vereadores Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, Valdir Jesus de Souza, Luimar Grossi, Hamilton Mendes Henrique, Sérgio Nepomuceno de Souza e Adriano Seixas Vasconcelos, e das vereadoras Cláudia Fontana e Maria Aparecida Ribeiro. Encerrando a sessão dos trabalhos, lavrou-se a presente ata que vai por mim, segundo secretário, datada e assinada, Comendador Olívio Gasparian, 9 de setembro de 2020. Terminada a leitura da ata, eu a coloco em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. O vereador que for contrário, fique de pé. A ata está aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do expediente. Prefeitura Municipal de Comendador Olívio Gasparian. Ofício número 068/2020. Assunto: comunicação faz. Ao presidente da Câmara de Vereadores, senhor Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos. Em atendimento ao decreto número 1714, de 24 de outubro de 2018, artigo 2º, vemos informar a realização da licitação abaixo relacionada, publicada no Diário Oficial Eletrônico do município e do site da Prefeitura, no dia 10 de novembro de 2020, para que os vereadores, caso queiram, possam acompanhar o referido certame licitatório. Pregão presencial número 035/2020, processo administrativo número 04245-P, de 18/8/2020, objeto: registro de preços para aquisição de medicamentos por determinação judicial para a Secretaria Municipal de Saúde. Data: 22 de novembro de 2020, às 9 horas. Local: setor de licitações, situado na Avenida Vereador José Francisco Xavier, número 1, Centro, Comendador Olívio Gasparian. Anteciosamente, Rosane Maria Marques de Andrade,
Coordenadora de Licitações e Contratos. Terminada a leitura do expediente, passemos às pequenas comunicações. Como não há nenhum vereador inscrito nas pequenas comunicações, passemos à ordem do dia. Eu peço ao segundo secretário que faça a leitura do processo 058 de 2020, dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 056/2020, processo número 058/2020. Relatório. Projeto de decreto legislativo número 028/2020, de autoria do vereador Adriano Seixas Vasconcelos, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor André Renato Esteves Pires. Voto do relator. Como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprova seu envio para apreciação do douto plenário. Comendador Olívio Gasparian, 14 de setembro de 2020, Valdir Jesus de Souza, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data, aprova o voto do relator, processo número 058/2020, transformando em parecer. Comendador Olívio Gasparian, 9 de setembro de 2020, Cláudia Fontana, vice-presidente, e Adriano Seixas Vasconcelos, presidente. Concede o título de cidadão gaspariense ao senhor André Renato Estevão Pires. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 074, de 11 de maio de 2009, o título de cidadão gaspariense ao senhor André Renato Estevão Pires. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Comendador Olívio Gasparian, 9 de setembro de 2020, Adriano Seixas Vasconcelos, vereador. Terminada a leitura do parecer do decreto de lei, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. O vereador que for contrário, fique de pé. O projeto de lei está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Antes de encerrar aqui, eu quero só dar um esclarecimento aos senhores. Na última sessão de quarta-feira passada, nós trouxemos à tona aqui a questão do 190 aí da PM. E eu falei que eu iria lá ali no DPO. E me informaram o seguinte: existem algumas operadoras que, quando você liga de determinadas operadoras, o 190 cai lá em Sapucaia. Se você ligar de fixo ou de uma determinada operadora, que eles também não sabem informar, ali não souberam informar, cai aqui no DPO, que o 190 ali está funcionando. Então eu falei com os meninos, quando for entregar essa comenda lá, essa moção que foi votada por vocês, eu vou pedir também ao comandante lá que tenha um posicionamento a respeito, porque se você está numa ocorrência urgente, liga para o 190, cai lá em Sapucaia, até você fazer contato aqui, o que tiver que acontecer, já aconteceu. Então, é só para esclarecer os senhores, né, porque às vezes está numa situação, um telefone é TIM, outro é Claro, outro é Oi, se ligou de um não caiu, liga do outro. Não é uma questão emergencial, mas que a gente está envolvido para tentar resolver isso aí também, porque eu acho que é de suma importância para a população gaspariense. Então, não havendo mais nada tratado, eu vou encerrar o trabalho de hoje até quarta-feira, se Deus assim nos permitir.